irmãos, boa noite a todos. Caríssimos, que Jesus querido esteja nos envolvendo na noite de hoje. E rogamos a Ele, em sua excelsa beleza, que nos envolvam a todos e que a leitura e o estudo do seu Evangelho possa representar para cada um de nós convites à nossa renovação interior. E rogamos a assistência bendita do guia espiritual desta casa, para que a nossa tarefa seja bastante positiva. Meus irmãos, em nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a nossa vida anda tão cheia de afazeres, não? De tarefas, de metas. Os nossos dias estão sempre tão cheios e tão exaustivos para cada um de nós. Será que a gente encontra um tempinho para conseguir parar um pouco e tentar meditar, prestar atenção no que, afinal de contas, impulsiona o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa existência? E a gente para um pouco e fala: o que representa realmente o meu existir, o estar aqui? Será que a gente para um pouquinho para olhar como que a gente se sente a cada dia tolhido, envolvido por uma força, né? E quando a gente medita, vai chegando à conclusão que existe duas coisas principalmente que nos impulsionam: as nossas aspirações e as nossas paixões. E nesses dois princípios, nós vamos aí conseguir colocar cada um dos detalhes do que são os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, o nosso gostar, não gostar, querer, não querer. Tudo está muito vinculado a aspirações, que é como nós chamamos normalmente os nossos sonhos e os nossos planos. Ou as paixões, que é aquilo que nos motiva, que é a paixão pela vida e pela realização, pelas conquistas. Tudo chama-se paixão. E esses dois princípios são eles os impulsionadores da nossa vontade. A nossa vontade, que sem ela, afinal de contas, nós não teríamos toda essa gama, essa energia no nosso dia a dia, nas nossas buscas e experiências. E é em torno disso que nós vivemos nos nossos círculos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A nossa vontade fazendo com que as coisas venham para nós ou busquemos diretamente. E afinal de contas, as aspirações e as paixões, o que é que nos faz verdadeiramente fazer com que nós tenhamos essas coisas perto de nós, realizar, acontecer? E nós brigamos, gente. E nós brigamos muito. Sinceramente, de todo o coração. Quando prestamos atenção no nosso modo de vida, no nosso cotidiano, no nosso comportamento, na maneira como nos conduzimos, e chegamos a um local como este, em que nós vamos ter aquele contato maravilhoso com o Evangelho e o ensinamento de Jesus, e com todas as instruções que nos trazem nossos benfeitores do plano espiritual, é neste momento que a gente medita e reflexiona que nós temos principalmente um ingrediente no nosso dia a dia que nos faz diferentes. Por vezes
vezes faz com que tenhamos a certeza e nos arraigamos tanto nas conquistas das nossas paixões e aspirações, que nos faz nos acercar de que essas coisas realmente venham para nós. É de nosso interesse, é do nosso direito, é da nossa vontade, é da nossa força que assim se faça. E nós colocamos tudo de nós em torno disso. E tão arraigado são essas coisas dentro de nós, desse comportamento, dessa maneira de ser, que nós muitas vezes não detectamos esse ser a mais dentro de nós, que rege, afinal de contas, a nossa vontade, que é o egoísmo. O que faz com que nós nos tornemos, muitas vezes, sem nos apercebermos, os lutadores ferrenhos, ousados, determinados naquilo que queremos para nós mesmos, o egoísmo. E tão entranhado dentro de nós, da nossa maneira de ser, que nós rarissimamente conseguimos detectar em nós mesmos as nossas ações e atitudes de egoísmo. É por isso que nós vamos meditar hoje sobre o egoísmo em nosso estado mental. Esse sentimento, caríssimos, ele está tão entranhado dentro de nós, porque ele já faz parte da nossa caminhada evolutiva. Desde lá de idos tempos, o egoísmo tem feito par a par conosco. E tão braço a braço conosco, que ele passa a ser uma entidade dentro de nós mesmos. E tentemos entender o que isso significa. No passado, os dispositivos ou os elementos do egoísmo e do orgulho foi fundamental para nós, essencial mesmo, porque houve um tempo de primitismo, de barbárie, de involução, em que cada um de nós precisava de toda a sua energia e toda a sua força para proteger e para defender a si mesmos. Bem como o cuidado e a proteção como aqueles que faziam parte da nossa caminhada. Cada pessoa, cada ser, cada criatura e cada núcleo familiar lutando com unhas e dentes para preservar a si mesmo, preservar sua propriedade, preservar a vida também daqueles que estavam junto conosco. E era tão importante que assim fosse. Tínhamos a certeza absoluta, a nossa realidade do dia a dia é: se não lutar e se não me sair vitorioso, eu não mais tenho a minha existência. Portanto, foi fundamental o egoísmo. O prender tudo em torno de si mesmo e se apegar às suas coisas em detrimento das necessidades e do querer das outras pessoas. Porque a bem da verdade é que os outros tantos também estavam lutando acirradamente pelas suas necessidades, pela sua segurança, no atendimento à sua sobrevivência do dia a dia. E foram tantas as vezes, foram tantas as etapas em que
estivemos aqui no nosso passado, inserido nessas lutas, que o egoísmo vinha vindo junto conosco, fazendo parte de nós mesmos. Mas isso foi lá no passado, em que precisávamos realmente dele para poder sobreviver. Mas chegamos ao hoje, chegamos ao agora. Nós, humanidade terrena, já estamos na idade da razão. Já chega para nós as instruções, as luzes dos ensinamentos maior do nosso Mestre. Chega para nós a necessidade da nossa iluminação interior. Para cada um de nós que está presente neste momento terreno, chegou o tempo. E o egoísmo, que antes fora tão fundamental para nós, hoje ele precisa ser para cada um de nós objeto de estudo. Precisamos mergulhar então dentro de nós mesmos, das nossas entranhas, dentro da nossa alma, para podermos detectar esta entidade que se chama egoísmo. Hoje, as atitudes de egoísmo trazem para nós consequências. A gente já tem condições de conscientemente analisar e perceber que o egoísmo já não nos faz mais tão bem. Já não temos mais essa tamanha necessidade de lutarmos por sobrevivência, por posse. E o egoísmo agora já traz para nós consequências. Externamente, na sociedade humana em que estamos caminhando, detectamos os efeitos do egoísmo. Cada um de nós, regido, dirigido, orientado pelos dispositivos, pelas emoções, pelos sentimentos do egoísmo, o que tem nos trazido? Está trazendo para nós enfermidades, doenças, criminalidades de toda natureza, agressividade, distanciamento, divisão, separação. Tudo isso que verificamos em nosso entorno, que nos leva inclusive muitas vezes no nosso âmago a pensar quanta maldade no nosso mundo. Que desesperador, que desalentador é observarmos no nosso entorno a corrupção, os vícios, as paixões, e tudo tão dilatado, tão agigantado na nossa sociedade, que muitas vezes imaginamos que a nossa sociedade não tem jeito mesmo. Parece que o nosso mundo é mesmo um palco de dor e de sofrimento. E observamos tudo isso a cada dia crescer e crescer. Parece que nada acontece que amenize tudo isso. Diariamente as notícias recheadas de acontecimentos que nos deixam tão tristes, tão decepcionados. Isso tudo, meus irmãos, que observamos em nosso entorno, nada mais é
do que reflexo do egoísmo. Mas essas reflexões, essas consequências na nossa sociedade, ela é fruto do que cada um de nós traz dentro de si. Porque a sociedade humana, ela é composta por cada um de nós. E francamente, sinceramente, cada um de nós é egoísta. Observemos a nós mesmos, nos nossos círculos, onde fomos chamados a viver a nossa caminhada. Observemos as nossas ações dentro do próprio núcleo familiar, com aquelas pessoas a quem asseguramos que amamos, porque estão tão pertinho de nós. Algumas atitudes de ignorância, de agressividade, de desamor, de ciúmes, de mentira, de traição, são efeitos do egoísmo. E quando a gente se destaca e vai para o nosso núcleo de trabalho, para o nosso campo profissional, onde tanto necessitamos de ali estar para poder sustentar os nossos planos e as nossas aspirações, agimos muitas vezes de uma maneira tão ferrenha, tão lutadora, tão egoísta. Nós mesmos nos relacionamos com os nossos colegas de tal forma a colocarmos os nossos interesses, os nossos objetivos, os nossos planos, as nossas ideias, os nossos sentimentos acima e à frente de tudo e de todos. E justificamos dentro da nossa consciência que assim se faz necessário, porque se assim não agirmos, o outro agirá contra nós. E na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos com a parentela, não é muito diferente. No trânsito, onde quer que estejamos num contato com os nossos semelhantes, sempre atona o nosso egoísmo. Mas afinal de contas, como é que vamos conseguir perceber essas atitudes nossas? Porque o egoísmo, essa nossa maneira de ser, faz parte do nosso personalismo, do nosso eu. Como ser diferente? E dá para ser diferente? Bom, mas a gente já consegue ter, pelo menos, a vontade de querer observar isso em nós. Nós precisamos, companheiros, abrir os nossos olhos e buscar localizar o egoísmo dentro de nós mesmos. Porque é exatamente o egoísmo que tem trazido para nós as nossas misérias da alma. Porque não só se reflete na nossa sociedade tanta dor, sofrimento e aflição. Estas mesmas situações estão dentro de nós mesmos. Quando nos deixamos levar pelos ciúmes, pela inveja, pelas paixões, pelo ódio, pelo rancor, mentira, traição, tudo isso, quando nos deixamos levar, regidos pelo egoísmo como grande controlador das nossas ações e dos nossos pensamentos, o que é que vamos ajuntando para nós mesmos? Que consequências
notícias estamos trazendo para nós mesmos? As misérias da alma, que se reflete na nossa solidão, no nosso medo, no nosso desequilíbrio, nas nossas depressões, na nossa angústia, na nossa falta de paz. E sentindo tudo isso com nós mesmos, sentindo um vazio, um árido dentro de nós mesmos, queremos de todo jeito, de toda maneira, nos livrarmos de tudo aquilo que nos traz sofrimento e dor, uma sensação de desespero, de vida toda torta, toda errada. Queremos nos livrar das consequências, porque ela nós conseguimos perceber, mas não conseguimos perceber ou atinar com a causa de tudo isso. Nós temos, como seres humanos, nós temos muito mais facilidade em percebermos a sombra no outro do que a sombra em nós mesmos. Nós temos maior facilidade para identificar o egoísmo nas pessoas, nos outros, do que em nós mesmos. Mas enquanto não sairmos dessa zona de comodismo, dessa nossa falta de atitude e de vontade em querer perseguir estas sombras em nós mesmos, nós não vamos conseguir trabalhar esta causa que está nos levando a todas as mazelas que fazem parte do nosso dia a dia. E enquanto não trabalharmos isso, essa entidade tão poderosa, tão forte, tão dona de nós, continuará regendo as nossas ações, os nossos sentimentos e regendo todas as nossas escolhas, bem como todo o resultado nos nossos relacionamentos. Ou continuamos permitindo que assim seja e a gente não está saindo do nosso círculo que está conosco já há muito tempo, ou quebramos isso e conseguimos tomar uma atitude de coragem para vencer esta poderosa entidade que está entranhada dentro de nós mesmos. E quando falamos de coragem, seguramente sabemos o que estamos falando. Porque é necessário realmente ter coragem para enfrentar esse ser que está dentro de nós. Ter coragem para vencer a nós mesmos. Por isso nos chega os ensinamentos do nosso Mestre. Quando a gente medita e se preocupa com aquilo que temos de proposta, de melhoria para nós mesmos, é mais do que nunca que chega para nós o momento de nos afinizarmos, de nos atrelarmos com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Quando Ele nos diz amar ao próximo como a nós mesmos, como um caminho, a chave, a ponte que nos une às esferas mais elevadas, que atende às mais carinhosas aspirações do nosso ser imortal, que atende todas as expectativas de crescimento,
de avanço que queremos para nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos parte primeiro pela premissa de termos aprendido inicialmente a amar a nós mesmos, que é o primeiro passo, a primeira atitude. E para amar inicialmente a nós mesmos, significa tomar então a atitude corajosa para vencer em nós mesmos todas as situações que não apreciamos em nós mesmos, que não nos enche de orgulho, de satisfação, de alegria de viver. O egoísmo como um dos passos principais, porque é o egoísmo quem tem formado a grande barreira que não nos permite enxergar o outro e tudo de bom e de maravilhoso que ele tem a nos oferecer, a nos propor. Que coisa melhor podemos dar a nós mesmos senão um salto de qualidade no viver, no caminhar, no experienciar a nossa vida. Caríssimos, a grande alegria e o prazer de vivermos está justamente no cultivo de relacionamentos mais saudável, mais elevado, mais positivo, mais cúmplice, mais confiável, mais rico. Viver com as pessoas dentro de tudo aquilo de bom e de ruim que ela possa nos oferecer. É dar para nós mesmos a grande possibilidade de tornarmos a nossa existência, a nossa vida, uma experiência maravilhosa. A felicidade plena neste mundo ela não é possível, mas a felicidade possível é alcançável por cada um de nós. Quando conseguimos compreender o que é que verdadeiramente traz satisfação de viver. O egoísmo, pelo contrário, nos mostra, nos aponta um caminho muito diferente. Nos aponta que se colocarmos os nossos interesses, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos apegos e conquistas acima de tudo e de todos, em primeiro lugar, aí sim alcançaremos a felicidade tão almejada. Teremos então aquilo que no nosso entender pode nos trazer prazer de viver, que são os tesouros, os recursos, o dinheiro, que traz para nós facilidades. E essas facilidades, nas nossas ilusões, na nossa maneira de enxergar este nosso mundo, é o que nos proporciona prazer de viver, felicidade, realização, contentamento. Até chegarmos a tantas conquistas que nós vamos entender que isso verdadeiramente não nos satisfaz, porque está faltando algo a mais, está faltando nos completarmos através do afeto, da amizade, do abraço, do carinho, do amor de pessoas perto de nós. Quando abrimos o nosso entendimento, a nossa consciência mergulhando dentro de nós mesmos, para percebermos a barreira que o egoísmo traz para nós, que nos afasta de entendermos tudo a respeito de nós mesmos. Almejamos e queremos desesperadamente sermos felizes.
E tudo o que temos feito com nossas lutas, perseverança e esforço é no sentido justamente contrário a isso. É buscarmos essa realização através do ter coisas, do possuir, até como uma maneira de nos destacarmos em relação ao outro, até como uma maneira de conquistarmos pessoas, e até como uma maneira de proporcionarmos felicidade para as pessoas a quem queremos bem. Meus irmãos, tudo ilusão. Na maioria das vezes não é assim que vamos conquistar tudo aquilo que temos para nós mesmos. A coisa em si para nós é a realização, é a satisfação, é o bem-estar interior. E a gente só se sente assim quando projetamos tudo aquilo que temos de sentimento dentro de nós, que possamos derramar, desaguar-nos nas outras pessoas. E na nossa maneira nova, renovada, transformada de agirmos, possamos também ter a expectativa, a esperança de também encontrarmos no nosso caminho aquelas mesmas pessoas que também darão para nós isso tudo que as estamos oferecendo. Na presença querida do nosso Mestre, através das suas propostas, amar ao próximo como a nós mesmos. Nos empenhemos com determinação, com coragem, para vasculharmos a nossa psique, o nosso pensamento e observarmos o egoísmo dentro de nós. Localizemos essa entidade dentro de nós e nos esforcemos em combatê-la. E no mais, em tudo aquilo que para nós muitas vezes nos parece tão difícil de alcançarmos, contemos sempre com a presença carinhosa dos nossos benfeitores, dos nossos protetores do plano espiritual, o nosso anjo da guarda. Não nos desviemos nunca de termos em primeiro plano esse pensamento. Nenhum de nós está aqui sozinho. Não estamos enfrentando as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos sozinhos. Temos conosco esses companheiros que já nos conhecem provavelmente, certamente, de tanto tempo atrás, e que só querem para nós o desejo sincero de que possamos sair aqui desta oportunidade bendita que recebemos do plano maior, possamos nos sair melhores do que quando aqui chegamos, para que não tenhamos que enfrentar lá na frente, no nosso futuro, no nosso porvir, sentimentos interiores de arrependimento diante de tudo aquilo que nos foi ofertado pelo Pai Maior, pela bondade, pela misericórdia dele. Não nos empenhamos e nos esforçamos para aproveitar um pouco mais, para que nós não possamos chegar lá do outro lado tendo desperdiçado aqui o que aqui recebemos. Não, nós não vamos deixar isso acontecer. Definitivamente nós não vamos permitir que assim seja. Nós vamos sim, hoje ainda, meditar profundamente sobre o egoísmo entranhado dentro de nós. Se esse ser está governando a nossa vida e as nossas ações, pouco a pouco nós teremos que fazer com que isso desista de dentro de nós, que nós somos maiores, para que nós possamos caminhar daqui por diante mais resolutos, mais maduros, mais seguros, crescendo em nossa iluminação interior, avançando em nossas consciências, e que possamos
quem sabe, se lutarmos bastante, perseverarmos bastante, possamos servir de modelo e de exemplo para as pessoas que estão junto conosco, a quem queremos tão bem. Tenhamos a certeza absoluta da presença e do amor do nosso Mestre Jesus, nos guiando, nos orientando com sua luz. Ele nunca desistiu de nós, nem jamais vai desistir. Façamos então com Ele também esta proposta. Não vamos desistir de nós mesmos e do nosso avanço. Caríssimos, obrigado a todos. Que Jesus querido nos envolva em sua imensa paz. Que assim seja.